ó. Sabe o que eu faço para você? É isso aqui, ó. Olha para o teu problema e diga para ele: eu vou rir de você, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Juntos, Gênesis capítulo 12, versículo 16. Amém? No 3, vamos ler todos juntos? Vamos lá? 1, 2, 3. Segura um pouquinho, ó. Olha para os irmãos lá do fundo, fala para os irmãos: vamos ler também, vai, fala para eles lá. Abre a boca, vamos ler forte, forte, forte. Amém? Vamos voltar, 12, 16, vai lá, de novo. 1, 2, 3, vai. Vamos. Amém. Sente-se, glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome do Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a lidar com todas as situações das nossas vidas, para que possamos extrair de qualquer situação, extrair bênçãos e as oportunidades que Deus tem para nós em cada situação. Nós sabemos, nós temos a certeza, a convicção de que Deus, Ele está no controle das nossas vidas. Amém? Amém. Diga: Deus está no controle da minha vida. Logo, se Deus está no controle das nossas vidas, irmãos, nós temos a convicção que seja boa ou ruim a situação que aparentemente eu esteja passando, não importa, porque Deus continua no controle de todas as situações. E se Deus está no controle de todas as situações, eu preciso entender o motivo, a razão pela qual o Senhor permitiu eu passar por coisas que eu julgo ser ruins, passar por situações que eu julgo ser momentos de provações, momentos delicados, momentos que eu julgo ser momentos de tristeza. Mas a Bíblia diz: tenha por motivo de grande alegria quando passares por provações. E como que eu posso ter alegria passando por provações? Quando eu realmente entendo que Deus tem o controle. Porque se Deus tem o controle, eu sei que tudo o que Deus faz é bom. Se Deus tem o controle, eu sei que tudo o que Deus permite é bom.
Em Romanos capítulo 12, a Bíblia vai dizer que eu não devo me conformar com este mundo, mas transformar a minha mente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Então, experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é quando eu entendo que Deus está no controle da minha vida, e estando no controle da minha vida, os momentos de provações, mesmo sendo os momentos de provação, eu quero saber qual é a agradável, a boa e perfeita vontade de Deus naquela situação, naquele momento. Porque se Deus está no controle, Ele está permitindo, e se Ele está permitindo, Ele quer que eu aprenda algo. Ele quer que eu extraia algo daquela situação. Na maioria das vezes nós costumamos murmurar, reclamar, retroceder, questionar, e poucas vezes nós nos alegremos. Então aprenda de uma vez por todas, a partir de hoje, quando você passar por qualquer situação que para você julga ser um momento de dificuldade, comece a sorrir. Acorda pela manhã e sorria daquele momento que você está passando. Sorria daquela provação que você está passando, porque você sabe que aquele momento é o momento onde Deus está te dando oportunidades. Olha para o teu irmão, cutuca ele e diga para ele: a partir de hoje, você vai acordar pela manhã e vai sorrir. Nos dias bons e nos dias maus, vai sorrir mais ainda, porque você sabe que Deus está no controle da sua vida. Então, quando nós lemos o texto de Gênesis 12, quando Deus chama Abraão, logo depois da chamada de Abraão, Abraão sai com a sua casa, Abraão sai com a sua família, com sua esposa, com o seu gado, com o seu sobrinho Ló, com algumas pessoas. Deus faz uma promessa a Abraão que faria dele uma grande nação. E logo depois disso, a Bíblia diz que houve fome naquela terra. Diga comigo: houve fome na terra. Provação. Quem é que quer passar fome? Quem é que quer, no meio de uma chamada, no meio de um propósito tão grande, de um Deus que me chamou, um Deus criador do céu e da terra, Ele permite que no meio da minha trajetória, no meio da minha caminhada, haja escassez, haja fome. E observe que no período dessa fome, diz a Bíblia que Abraão desceu para o Egito para peregrinar. Ou seja, Abraão desceu para o Egito para buscar mantimento, para buscar suprimento para a tua casa, suprimento para aqueles que estavam ali com ele. Algumas pessoas na situação de Abraão, elas diriam assim: não, Deus me chamou, então Deus vai trazer até aqui. Mas Abraão desce para o Egito. E o que eu aprendo com isso? Eu aprendo que se Deus chamou, e se até agora Deus não fez nada, eu aprendo que Deus está esperando de mim alguma coisa. Olha para o teu irmão e diga para ele: aprenda a andar com Deus. Se Deus mandar você fazer, não desobedeça, faça. Se Deus mandar você parar, não desobedeça, pare. Mas a nossa parte na caminhada com Deus, nós temos que fazer.
Então existe fome na terra, e se existe fome na terra, Abraão precisa se mover, Abraão precisa tomar decisões. E ele desce ao Egito, o Egito um lugar de suprimento, e Deus não interfere na decisão de Abraão. E se Deus não está interferindo na decisão de Abraão, é porque Deus está querendo que Abraão realmente vá até ali. Abraão está começando a dar os primeiros passos com o Senhor, aprendendo algumas coisas com Deus. E nós conhecemos a história, a Bíblia diz que descendo Abraão para o Egito, chegou lá, disse que a sua esposa Saraí não era esposa, era sua irmã. Ele conta uma meia verdade, porque de fato Saraí era sua irmã por parte de pai, não por parte de mãe. E a Bíblia diz que ali o rei do Egito toma Saraí por sua mulher, e Deus vai castigar, o rei vai castigar a nação por causa deste pecado que eles estavam cometendo, porque aquela mulher, ela era esposa de outro homem. Observe aqui então, que neste momento em que ele sabe que Saraí é esposa de Abraão, a Bíblia diz que ele dá uma ordem para que Abraão vá embora de lá. Mas para ir embora de lá, nós lemos o versículo de número 16, onde a Bíblia diz que Abraão saiu de lá com servos e servas. Abraão saiu de lá com muito gado. Abraão sai de lá com muitas riquezas. Então entenda o momento de Deus para a tua vida. Se houve fome na terra, é porque Deus permitiu, Deus não perdeu o controle. E se Deus não perdeu o controle, eu preciso entender para que direção que Deus está me guiando. Mesmo que seja para o Egito, e se for para o Egito, eu sei que de lá vai vir provisão de Deus. E quando Abraão sai de lá do Egito, se você for seguir o capítulo 13, no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que Abraão ficou muito rico, que é o período onde ele vai se separar, onde Ló se separa de Abraão, pois a Bíblia vai dizer que os pastores de Abraão, de Ló, começaram a brigar com os pastores de Abraão, porque não havia pasto para todo o seu rebanho. Então Ló decide para um lado, Abraão vai para o outro, mas observe que eles foram no período de fome, no período de dificuldade, mas quando eles saem com muitas riquezas. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: aproveite os tempos de provação, porque talvez seja neste período em que Deus quer enriquecer a tua casa e a sua família. Aprenda a interpretar os momentos. Então pare de murmurar, para de reclamar. Se você tiver que passar por ali, então diga: Deus, qual é o propósito? Porque eu sei, o Senhor não perdeu o controle. E se o Senhor não perdeu o controle, tem fome, algo o Senhor quer fazer. O que é? Quer me deixar rico? Quantos estão entendendo esta palavra? Levante as suas mãos a partir de hoje. Você vai interpretar melhor os momentos de Deus na sua vida, porque Deus só está permitindo essa situação para fazer você prosperar ou crescer, para fazer você crescer em Deus, para fazer você crescer em bens e riqueza, porque o Senhor tem o controle da sua vida. Interprete isso, entenda isso, querido. Quando nós entendemos isso, então nós conseguimos realmente acordar pela manhã e rir das nossas dificuldades. Quando o teu irmão está ao teu lado, diga para ele assim: dá uma gargalhada do teu problema agora aí, vai. Não, é para rir mesmo, vai. Olha, pensa no teu problema e diz para ele assim, ó: sabe o que eu faço para você? É isso aqui, ó. Olha para o teu problema e diga para ele: eu vou rir de você, porque eu sei que Deus está no controle de todas as coisas. Quantos podem glorificar e exaltar ao nome de Jesus?
Aleluia. Ah, Deus. É bom demais servir a Jesus, irmão. Nós temos que entender, isso acontece não só na vida de Abraão, isso acontece na vida dos patriarcas. Nós vamos ver acontecer na vida do filho de Abraão, o Isaac. Diferente de Abraão, a Bíblia diz que houve fome também no período de Isaac, Gênesis capítulo 26. Houve fome também no período de Isaac, nos tempos de Isaac. Isaac faz exatamente a mesma coisa que o seu pai. Só que diferente de Abraão, Deus diz para Isaac: Isaac, não desça para o Egito. Veja que a Abraão Deus não diz nada, e Abraão desce. A Isaac Deus diz: não vá para o Egito. E ele permanece em Gerar. A Bíblia diz que ele faz da mesma forma que o seu pai Abraão fez. Disse lá que a Rebeca também não era tua esposa. E a Bíblia diz que o rei de Gerar, já entendendo que ele poderia possuir aquela mulher, mas não possuiu. E em dado momento a Bíblia diz que Isaac ficou lá por muito tempo. E chegou o momento que o rei olhou pela janela e viu Isaac brincando com Rebeca. Fala ou não falo? Faz quanto tempo que você não brinca com a tua esposa? O rei olhou e viu Isaac brincando. Do que eles brincavam, hein? A Bíblia não diz não. Mas a Bíblia diz que ele estava brincando com Rebeca. Um lar saudável tem brincadeira com o casal. Cutuca alguém que está ao seu lado e diga assim: um lar saudável, mesmo em tempo de fome, tem brincadeiras entre o casal. Pastor, lá em casa o negócio está feio. Então brinca. A partir de hoje, quando o casamento ficar difícil, quando as coisas estiverem difíceis, quando houver fome, quando faltar dinheiro, sabe de uma coisa? Brinca. Vá brincar com a esposa. Aí a mulher vai falar assim: vá para lá. Não, vamos brincar. Eu quero brincar no restaurante, mas vai ser aqui em Gerar que nós vamos brincar, porque tem fome em toda a terra. Nós não temos dinheiro, nós estamos na provação hoje, então hoje nós vamos brincar. A esposa dá um cutucão no esposo, o esposo dá inverte. O esposo dá um cutucão na esposa e fala para ela assim: entenda os momentos difíceis, mas não vamos deixar de brincar. Olha como eles gostam, gente. A Bíblia diz que eles entendendo esse momento de fome, diferente de Abraão. Abraão não ouviu nada e desceu para o Egito. Isaac ouviu e não desceu. E a Bíblia diz que por Isaac ouvir a voz do Senhor e obedecer e permanecer ali, a Bíblia diz que naquele ano, Isaac plantou e colheu 100 vezes mais. Olha para o teu irmão e diga: em tempo de crise, vamos entender o que Deus quer fazer. Então vamos esperar Deus falar. Se Deus não falou, eu tomo decisão. Se Deus falou, eu obedeço. Por quê? Porque quando eu obedeço, eu vou plantar, mesmo em tempo de fome, e sei que vou colher naquele mesmo ano 100 vezes mais. Quantos estão entendendo esta palavra?
Levante a sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida nesta noite. Eu quero crer que ainda este ano você obedeceu a voz de Deus, você ouviu a voz do Senhor, permaneceu fiel no tempo da tua aprovação. E o Senhor me manda eu lhe dizer nesta noite: este ano tu vai colher, tu vai plantar e vai colher 100 vezes mais. Quem recebe esta palavra? Aleluia! Bendito seja o nome de Jesus. 100 vezes mais é o máximo que a terra pode dar. A Bíblia vai falar, Jesus ensinando sobre a questão da semeadura. Ele vai dizer: uns plantam e colhem 30 por 1. Outros plantam e colhem 60 por 1. Outros plantam e colhem 100 por 1. Por que 100 por 1? 100 por 1 é a força total da terra. A força total. E sabe o que quer dizer isso? Quer dizer que quando a tua semente cai no solo, a terra tem que obedecer. A terra tem que se submeter à semente do crente obediente. A terra tem que olhar e dizer assim: ó, essa semente plantada em qualquer outro solo, ela vai ter que produzir, porque quem está plantando é um obediente. Um desobediente planta e nem colhe. Um meia boca colhe 30, um mais ou menos colhe 60, mas um fiel colhe a força total da terra. Eu estou profetizando aqui, irmão. Eu estou profetizando para você nessa noite. Você vai colher o fruto total que a terra pode produzir, se você ouvir a voz do Senhor e obedecer. Tem gente que não está colhendo porque não está obedecendo. A Bíblia diz, mas ele não faz. Jesus fala, mas ele não obedece. Aí ele planta, mas ele só colhe 30. É só um pouquinho do que a terra pode dar. Aí ele diz assim: eu não sei o que acontece, mas comigo é só um pouquinho. Aprenda com Isaac. Está difícil? Obedeça. Obedeça. Porque se você obedecer o Senhor em todas as áreas da sua vida, vai plantar e vai colher com toda a força da terra. Quantos estão entendendo essa palavra? Nós vemos isso não somente em Abraão, não somente em Isaac, mas nós vemos isso também em Jacó. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 46. Capítulo 46, a Bíblia diz que Jacó vai descer para o Egito. Por quê que ele vai descer para o Egito? Porque houve fome na terra. Mas antes de haver fome na terra, a Bíblia diz que Jacó teve um filho que se chamava José. Diga comigo: José era filho de Jacó. E a Bíblia diz que quando José teve um sonho, e esse sonho, a sua família toda se dobrava diante dele, os seus irmãos o odiavam por causa daqueles sonhos. E por causa dos seus sonhos, das suas palavras, eles tentaram matar a José, mas não o fez. E mesmo não o matando, o vendeu como escravo para os ismaelitas, e os ismaelitas levaram José para o Egito. E José viveu no Egito escravo durante muito tempo. Por que José foi vendido como escravo? José poderia dizer: por que eu estou aqui? Deus me deu sonhos espirituais. Deus me deu sonhos dizendo que iria acontecer isso e que iria acontecer aquilo, mas olha onde eu vim parar como escravo. Você acha que José fez essas indagações? Claro que não. José, confiando
no Deus que havia lhe mostrado em sonho o seu futuro, o que iria acontecer no seu futuro. Então José, ele é vendido como escravo, ele chega no Egito como escravo, mas mesmo como escravo, ele vive com pensamentos de governador, ele vive com pensamento de um bom administrador, e a Bíblia diz, e tudo que José fazia, prosperava. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não deixa para se preparar, quando a oportunidade chegar lá na frente. Eu tenho dito aqui, alguns domingos atrás, prepare-se para a oportunidade. E preparar-se para a oportunidade é estar psicologicamente preparado, é estar mentalmente preparado. Não viva no Egito como escravo, porque a sua condição é de escravo. Mesmo com a condição de escravo, eu tenho uma mentalidade de governador, porque eu sei que o Deus que me mostrou, Ele me mostrou eu governando, então eu vivo como tal. Olha para o teu irmão e diga para ele, muda sua mente. Viva como se você já estivesse lá em cima, como se você já estivesse com posse da tua vitória. Eu vejo pessoas andando para lá e para cá dizendo, se Deus me desse uma oportunidade. Deus tem oportunidades para todos nós. O momento que nós estamos passando não é o fim de nada. O momento que nós estamos passando é o meio. E se eu me preparo no meio, se eu mudo a minha mente no meio, sabendo que Deus está no controle, então daqui a pouco as oportunidades chegarão. E a Bíblia diz que primeiro vai José. E por que José vai primeiro? Porque Deus, para cumprir o sonho de José, para cumprir aquilo que ele mostrou no sonho, ele precisava fazer com que José fosse primeiro que os seus familiares para o Egito. E depois a Bíblia diz que houve fome na terra. E quando houve fome na terra, Jacó falou assim, vamos buscar comida no Egito. E quem estava governando no Egito? José. Só que Jacó, assim como Abraão, Deus também falou com Jacó. Observe, com Abraão, Deus não disse nada, não vá para o Egito, nem fique. Deus não disse nada. Com Isaac, Deus disse, não desça para o Egito. Mas com Jacó, Deus disse, não temas em descer para o Egito. Olha para o teu irmão e diga, Deus faz assim. Com um Deus não fala nada, com o outro Deus diz, não faz. E com o outro Deus diz, faz. Por quê, pastor? Porque vai depender do tempo. E o que eu aprendo aqui? Eu aprendo que com Deus nós precisamos aprender a ser flexível. Escute isso. Você sabe o que é ser flexível? Flexível, ele tem capacidade de dobrar. E ele consegue se moldar a qualquer coisa. Algo flexível consegue se modelar a qualquer coisa. Olha para o teu irmão e diga assim, os flexíveis não quebra, ele molda. Ele se molda. Por que tem tanta gente quebrado? Porque não é flexível. Não, eu penso assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí se quebra. Porque um dia Deus não fala nada e eu tenho que tomar decisão. No outro dia, Deus fala para mim não fazer e eu obedeço. E no outro dia, Deus fala, agora faz, e eu obedeço. Mas Deus, o Senhor falou nada da outra vez, eu achei que o Senhor ia agir sempre assim. Não, aprenda a ser flexível, porque Deus vai mudar a forma de trabalhar dependendo do tempo. Dependendo do período em que eu estou vivendo, Deus vai falar diferente. Deus vai ordenar diferente. Entenda isso. Se eu entender que dependendo do período que eu estou vivendo, Deus não vai falar nada, então eu vou tomar decisões e Deus será comigo.
Em períodos que eu estiver vivendo, Deus vai dizer para mim: não desça para o Egito, eu não vou descer. E Deus vai me fazer prosperar 100 vezes mais naquele ano, porque Deus está comigo. Mas vai ter dia que Deus vai dizer: agora desça para o Egito, porque eu sou contigo, e eu vou obedecer, e lá o Senhor vai cumprir a sua promessa. Mas eu preciso me moldar, eu preciso ser flexível, porque quem é flexível não se quebra. Cutuca o teu irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: aprenda a ser flexível, porque senão você vai se quebrar no futuro. Tem gente que é turrão, né, irmão? Eu sou assim mesmo. Vai se quebrar. Aprenda a ser flexível, porque quando eu aprendo a ser flexível, eu não me quebro. Eu vou me moldando com princípios. Agora veja, irmãos, eu quero que vocês entendam isso. Desde de Abraão até Jacó, Deus fez uma promessa a Abraão dizendo: eu farei de ti uma grande. O que é uma nação grande? A cidade mais populosa do Brasil, se não me falha a memória, é São Paulo. 12 milhões de habitantes. Para você ter ideia, o Rio de Janeiro é metade da população de São Paulo, 6 milhões de habitantes. Agora observa aqui, quando Jacó vai descer para o Egito, porque Deus vai dizer para Jacó: porque no Egito eu farei uma grande nação do seu povo. Quem desceu para o Egito? Dessa vez Jacó desce para o Egito, mas junto com ele desce também os seus 12 filhos, que lá na frente se tornam as 12 tribos de Israel. E esses 12 filhos de Jacó, eles descem para o Egito. A Bíblia vai dizer em Êxodo, capítulo 1, versículo 5, que eles desceram para o Egito e eles eram em 70 almas. Diga comigo, eles eram em 70 pessoas. 70 pessoas desceram para o Egito. 70? Sim. Mas de Abraão até Jacó, sabe quantos anos se passaram? 215 anos aproximadamente. 215 anos aproximadamente, e ele só tem 70 pessoas. E Deus está dizendo: uma grande nação, hein? 200 anos depois a pessoa está olhando e está dizendo assim: mas eu só tenho 70 pessoas nessa nação que Deus prometeu. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: permaneça firme, não se preocupe com o tempo. Ele é o Senhor do tempo. Ele cumpre conforme a tua vontade. O Senhor é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele está no controle de todas as coisas. 70 pessoas, 215 anos depois, e eles descem para o Egito. Eles ficam no Egito, irmãos, todos nós conhecemos, aproximadamente 400 a 430 anos. E quando eles vão sair do Egito, nós vamos ver em Êxodo capítulo 11, quando acontece a última praga, Deus diz para Moisés: Moisés, diga para o povo, para que eles saiam e peçam emprestados joias de ouro, de prata, das mulheres, porque hoje vocês vão sair do Egito, e vocês vão sair do Egito depressa. Eu fiquei perguntando para o Senhor assim: Senhor, mas eles iam pedir emprestado para quê? Se eles iam embora do Egito, eles não iam devolver? Aí eu entendi que eles não iam devolver o que eles pediram emprestado. Eu falei: Deus, o nome disso é roubo. Aí Deus falou para mim assim: roubo não. Eu falei: por que não? Aí o Espírito do Senhor me levou. Que quando Moisés
está vindo para libertar o povo. O que Faraó está fazendo com os hebreus? Porque eles cresceram demais no Egito, se tornaram um povo muito forte e populoso. A Bíblia diz que para que eles não crescessem mais, Faraó começou a dizer: mata todos os homens. Não só isso, se não bastasse matar todos os homens, ele disse assim: dobre o serviço deles agora. E como se não bastasse isso, dobrar o serviço deles agora, ele disse: não dê para eles mais a palha para fazer o tijolo. Eles vão ter que ir buscar a palha e eles vão ter que fabricar o tijolo, e a quantidade não vai ser diminuída. De maneira que eles começaram a reclamar, o povo começou a reclamar com o Faraó, dizendo: que fizeste conosco? O trabalho já é duro, você dobrou a meta. E além de dobrar a meta, você tirou a capacidade que nós tínhamos de produzir, tirando a palha. Nós temos que ainda procurar palha para poder fazer o tijolo. Nós não conseguimos fazer isso. E ele disse: continue produzindo da mesma forma. Sabe o que isso quer dizer? Que eles trabalharam e não receberam o que deveriam receber. Olha para o teu irmão e diga assim: Deus viu tudo isso. Tem alguém agindo com injustiça com você? Fica tranquilo, Deus está vendo tudo isso. Por quê, pastor? Porque as injustiças Deus vai cobrar amanhã. As injustiças Deus vai cobrar. Aí quando eu olhei para esse texto e ouvi Deus dizendo: pega todas as joias, peça emprestada. E a Bíblia diz assim, ó: e Deus deu graça para as pessoas, para que dessem aos hebreus ouro e prata. Eles começaram a falar: toma, leva essa daqui, ó, tô emprestado, o que você achou dessa? Estou conjecturando, irmão. E ele falou: e esse colar aqui? A mulher falou: lindo, leva. E esse daqui, e essa joia, olha, e esses brincos, maravilhoso, leva. E eles pegaram tudo. Mas quando foi a noite, Deus falou: pega o ouro, pega a prata, pega os homens, pega as mulheres, pega as crianças, pega os idosos, pega os animais e saiam do Egito. Sabe o que eu quero dizer para você? Eles saíram do Egito completamente ricos. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito de fazer daquele povo uma grande nação. Todas as vezes que eles desceram para o Egito, eles saíram ricos de lá, porque entenderam o propósito de Deus para a vida deles. Quantos estão entendendo isso? Irmão, então a partir de hoje, em nome de Jesus, não se preocupe com o Egito da sua vida, mas lembre-se, se Deus está permitindo o Egito, é para te dar prosperidade de alguma forma. Agora, entenda isso. Eles saíram do Egito com aproximadamente 3 milhões de pessoas. 3 milhões de pessoas, eles saíram do Egito. Eu disse para vocês que Jacó desceu para o Egito 215 anos depois da promessa de Deus para Abraão. E eles desceram com 70 almas. 215 anos, 70 almas. É muito pouco, irmãos. É aproximadamente de 3 a 4 pessoas a cada 10 anos. A cada 10 anos, 3, 4 pessoas nascem. E o povo está dizendo: seremos uma grande nação. Cada 10 anos, 3, 4, uma grande nação. Mas no Egito, 400 anos, de 400 a 430 anos, eu fiz a conta. Eu falei: Senhor, eu quero saber quantas crianças nasciam por dia. E na conta que eu fiz, a cada um dia, nascia pelo menos 2 crianças. O que nascia em 10 anos, demorava-se de 1 a 2 dias para nascer agora. Porque Deus disse: eu vou fazer de vocês uma grande nação lá dentro do Egito. E o que demorou 215 anos com 70 pessoas, demorou 400 anos para ser uma grande nação. Aí você vai dizer: pastor, 400 anos é muito tempo. Eu te digo não. Se você olhar que todo dia está nascendo gente, todo dia tem motivação para crer.
Eu vou dizer de novo porque você não pegou. Eu vou dizer de novo. Se você entender que 400 anos é muito tempo, você vai olhar para o tempo. Mas se você entender assim, ó, o que nascia em 10 anos, agora está nascendo a cada 2 dias. Então você tem expectativa para olhar para o futuro. Levante as suas mãos, eu quero profetizar sobre a sua vida. Em nome de Jesus, aquilo que demorava 10 anos para chegar na sua vida, eu quero profetizar que a cada 2 dias vai começar a chegar na tua mãos, vai começar a chegar na tua vida. Quem toma posse disso, levante a sua mão e glorifica ao nome de Jesus. Levante as suas mãos, deixe as suas mãos levantadas. Eu estou pregando para uma igreja que tem promessa. Eu estou pregando para um povo de Deus, um povo que não foi abandonado, um povo que não foi esquecido, mas um povo que Deus disse: eu vos farei prosperar, eu farei de ti uma grande nação. Toma posse hoje. Eu profetizo que hoje vai nascer gente, amanhã vai nascer gente, porque Deus fará cumprir toda a promessa em tua vida. Deus fará cumprir. Aleluia, aleluia. Eu quero profetizar. Amanhã, quando você acordar pela manhã, você vai ver um sinal. Aí você vai olhar e dizer: isso aqui quer dizer que a promessa está vigente. Mas não vai acabar assim. Quando for na terça-feira, você vai olhar e vai dizer assim: mais um sinal chegou. Está nascendo gente, está nascendo gente, está prosperando. Mas você vai olhar e vai dizer: será que vai continuar? E quando você acordar na quarta, você vai ver que está a profecia de Deus está se cumprindo. Cutuca o teu irmão e diga: a partir de hoje, todo dia, você vai ver o Senhor acrescentando sobre a tua vida a promessa. A promessa vai começar a se cumprir. A promessa vai começar a se cumprir agora em escalas. Em escalas. Todo dia nasce gente. Todo dia nasce gente. Todo dia nasce gente. Pastor, mas e aí? E aí que você vai prosperar no Egito. Cutuca o teu irmão e diga: mas o Egito não é a tua casa. Diga: tua casa tem nome, é Canaã. É onde mana leite e mel. Diga: é a terra da promessa. Diga: quando você sair do Egito, diga: quando você sair do Egito, você vai entrar em Canaã, mas você vai entrar abastado, com uma população imensa. Vocês vão entrar enriquecidos, com muito ouro, muita prata, muito gás. Eu estou profetizando. Se você recebe esta palavra, toma posse em nome de Jesus. Então a partir de hoje, dê risada do teu problema e você vai começar a viver tudo que Deus tem para você. Aleluia. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Eu sinto o Senhor se movendo nesta palavra. Eu sinto o Espírito Santo aquecendo o teu coração. Eu sinto o Espírito Santo levantando, te animando, renovando as suas forças. Você chegou aqui abatido, você chegou aqui desanimado, mas o Senhor, Ele diz para você nessa noite: a partir de hoje, tu verás, vai nascer hoje, vai nascer amanhã, vai nascer depois. O Senhor começa agora a cumprir promessas que há anos você tem esperado. Eu sinto o Senhor nesta palavra. Eu sinto o Senhor dizendo para esta igreja: é tempo de prosperar, é tempo de prosperar, mas o melhor ainda está por vir, porque a tua morada não é o Egito, a tua morada é Canaã, a tua morada é uma terra que mana leite e mel. Eu te dou um minuto para adorar ao Eterno. Eu te dou um minuto para glorificar o nome do Todo-Poderoso.
poderoso. Se você está sentindo esta palavra queimar o teu coração, abre a tua boca, fala línguas. Isso, enche essa casa de adoração. Se você não é batizado com o Espírito Santo, receba o batismo agora. Receba o batismo agora. O Egito não é o teu lugar, não. O Egito não é o teu lugar, não. A tua terra, ela mana leite e mel. A tua terra mana leite e mel. O Senhor está te fortalecendo. E a Marachorabaia, o Senhor está te renovando hoje. Vai, adore, exalte ao nome dele. Eu sinto ele aqui. Enquanto eu falo língua, a palavra vem revelada ao meu coração. E ebebere candora baixou e alaba requeia naba mandou shedek anubi kendevara she alaba panoia sé. Oh, quantos podem glorificar ao nome dele? Se coloque de pé.